Olá, amigos, colegas e assinantes do nosso canal. Hoje eu gostaria imensamente de contar uma história que diz respeito ao meu avô, meu grande avô Pedro. O meu avô, ele era filho de um dos milhares de imigrantes nordestinos que vieram trabalhar na Amazônia no início do século passado, a partir da expansão da indústria da borracha. Ele morava no interior, no interior do Rio Purus, num dos inúmeros seringais que existiam no Rio Purus. E o corte de seringa era a forma com que eles adquiriam renda monetária, naquele longínquo e isolado seringal. Outra forma de garantir renda no interior da Amazônia é através da pesca, da caça e da coleta, renda não monetária. O meu avô contava algumas histórias para mim sobre a vida dele, mas teve uma história que me chamou muita atenção e que eu sempre conto essa história para as minhas filhas e para os amigos. O meu avô conta que teve um período lá de escassez de alimentos, nos rios da Amazônia, no interior da Amazônia, nem sempre existe fartura de alimento. A minha mãe sempre diz que havia momentos em que eles passavam muita fome, E o meu avô conta que num desse período de fome prolongada, ele já não tinha muita coisa, eles não tinham muita coisa que comer em casa. Meu avô já era casado e já tinha alguns filhos. Naquela época era comum ter vários milhares de filhos. E ele não tinha muito o que comer em casa e ele saiu para pescar. Já estava tentando pescar vários dias e só conseguia pegar aquela piabinha, aquele peixinho pequeno que as famílias do interior não utilizam para consumo. E já num dia de desespero, ele não tinha pescado nada. E para piorar, até as iscas que ele tinha levado, as iscas que estava à disposição dele para pescar, haviam acabado. E ele, naquela situação difícil, sem ter a quem recorrer, sem ter a quem ligar, sem ter supermercados próximos para passar um cheque, comprar comida e levar para casa, ele teve uma ideia brilhante, Para mim uma ideia brilhante, para ele deve ter sido um pouco dolorosa. Ele cortou um pedaço do couro do pé e fez algumas iscas, Enfiou no anzol e foi tentar pescar de novo. Aí conseguiu pegar um peixe pequeno, cortou esse peixe, Fez umas iscas melhores. Aí conseguiu pegar vários peixes, que poderiam garantir a alimentação da família por alguns dias. Eu acho essa história do meu avô magnífica, O que ela ilustra? Fazendo um paralelo com muitas pessoas da atualidade, principalmente, muitos jovens e adolescentes que fazem parte da famosa geração mimimi, Essa geração mimimi, ela reclama de tudo. Mas por que ela reclama de tudo? Reclama de tudo porque essa geração cresceu com um monte de recursos tecnológicos, um monte de ferramentas, de equipamentos tecnológicos que facilitam a vida da gente no dia a dia. Então a gente se torna refém dos nossos smartphones, do nosso tablet, do nosso celular, e de outros equipamentos tecnológicos que ajudam a gente a organizar a nossa vida. Aí quando esses equipamentos falham, quando não existe Wi-Fi, quando a internet cai, quando a energia falta, ou quando acontece algum problema de operacionalização desses produtos tecnológicos que a gente usa no dia a dia, aí começa a reclamação, porque muita gente não sabe fazer nada se não for com o auxílio desses equipamentos. O meu avô não tinha esses recursos tecnológicos da modernidade. Essa história deve ter acontecido pelos anos 40 ou 50. O que o meu avô tinha? O que ele poderia utilizar naquela situação como principal recurso tecnológico, como fator mais avançado para ele tentar reverter uma situação que fatalmente poderia levar a família a ter sérios problemas de saúde, por falta de alimentação adequada? Ele tinha a inteligência dele. E o que é inteligência? A inteligência
também é considerada como uma capacidade de saber fazer de forma eficiente. A inteligência, ela nos permite a gente conseguir sair, ou a gente produzir soluções existentes em qualquer situação. Então, o meu avô, não tendo com quem contar, não tendo essa gama de equipamentos tecnológicos que essa geração, que nós mesmos nos acostumamos a usar, ele teve que contar apenas com ele mesmo, ou seja, com a sua capacidade de produzir resultado a partir do conhecimento que ele havia acumulado em longos anos de trabalho naquele meio mundo, naquele fim de mundo que era os seringais do Rio Purus. Aí eu pergunto hoje para a galera aqui do nosso canal, se nós estivermos na nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, e de repente o sistema cai, a energia vai embora, o processo quebra, né? As estruturas que condicionam a nossa forma de trabalhar não funcionam, dá um bug geral. O que a gente faz? Geralmente a gente reclama, diz sinto muito, não posso fazer nada e fica esperando que tudo retorne, né? Mas às vezes, muitas vezes, a gente pode continuar produzindo, a gente pode continuar a ser eficiente, a gente pode continuar a ser produtivo e proativo, mesmo não contando com essas ferramentas tecnológicas. Ferramentas são estruturas que ajudam o homem a trabalhar e a produzir de forma muito mais perfeita, né? De forma muito mais adequada. Mas nem todas as coisas, nem todos os trabalhos, nem todas as atividades humanas, para que seja executada com perfeição, precisa da utilização excessiva dessas ferramentas. Às vezes, a simples vontade de fazer, ou a simples capacidade de pensar em fazer de forma diferente, né? De forma não convencional, isso por si só já se transforma em uma ferramenta extremamente tecnológica. E o que é o mundo atual? O que as empresas esperam produzir no mundo atual a partir do conhecimento dos seus funcionários? Elas esperam produzir inovação, inventividade e aquilo que seja diferente, principalmente em relação às expectativas das pessoas que querem consumir ou que querem aproveitar os produtos e serviços que essas empresas, que pessoas colocam à disposição do mercado. Essa história do meu avô, eu repito, ela é fantástica, né? E ela ilustra de forma perfeita aquilo que o Bauman diz, né? Que no mundo moderno o conhecimento, a inteligência, a inventividade, a capacidade de pensar diferente e de se colocar diferente diante das situações difíceis da vida é que tornam o profissional mais valioso, é que tornam as pessoas muito mais desejadas por empresas, por governos, inclusive por outras pessoas. Naquele mundo eu tenho certeza que muitas pessoas morreram, pereceram, tiveram dificuldade de se desenvolver plenamente a partir da dificuldade que tinham de se alimentar. Enquanto que o meu avô, né, conseguiu, graças a Deus, a partir da sua capacidade de pensar e de agir diferente, produzir um resultado que foi extremamente eficiente para a família dele. E ao voltar para casa, eu tenho certeza que ele foi recebido pela esposa e pelos filhos, um dos quais o meu pai, com extrema felicidade. Obrigado, valeu.